Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está presente aqui, nós já podemos sentir uma alegria tremenda do Senhor, aleluias. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor Renato, que nos confia esta oportunidade, e dos demais obreiros e irmãos que têm orado por nós, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que Deus possa falar através da Tua palavra, porque somos apenas canal. E estamos disponíveis a falar aquilo que Ele quer que nós falamos. Quando eu estava ali, eu cheguei assim um pouco mancando, né? Porque meu pé está doendo. Aí o Rafael disse: eu sei que vai pregar hoje, então por isso você está mancando, que é o peso. Eu falei, realmente, a palavra, ela pesa. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você nessa manhã. Aleluia. E o tema dessa mensagem nessa manhã é a constância que produz permanência. Nós temos que ser constantes. E Jesus nos chama a atenção para sermos permanentes. Deus, Ele está levantando e ajuntando um remanescente nesses últimos dias, para que desperte a igreja de Cristo, porque os dias estão se abreviando, e se não fosse assim, nem os escolhidos se salvariam. Mas nesses últimos dias em que o tempo está se abreviando, Deus está levantando um povo para falar sobre isso, para despertar a igreja sobre isso. E sobre isso o quê? Eu posso falar a vocês como João disse: filhinhos, é já a última hora. Aleluia. E a constância é quem produz em nós a permanência. E se nós não tivermos permanência até o fim, nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ser constante é ter continuidade em algo, é ser regular, é ter um comportamento, é manter um ritmo, é ter um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, essa constância que tem que existir em nós, isso gera em nós uma permanência em Deus, até que Ele venha. Isso produz uma perseverança para lutarmos nos dias maus, uma perseverança para lutarmos e não olharmos para aquilo que tem se levantado ou para aquilo que tem tentado tirar no nosso foco, que é o Senhor, que é a salvação da nossa alma. Porque eu quero te dizer uma coisa, e às vezes posso contrariar a muitos: a sua pátria não é aqui, o seu lugar não é aqui, aquilo que você tem aqui, isso tudo vai passar. Mas há uma coisa que não passa, é a palavra do Senhor. Ele nos fez uma promessa que vai voltar e foi preparar lugar, e isso já está pronto para que a igreja o encontre. Temos depositado nossa esperança em tantas coisas terrenas, em tantas coisas que nos fazem bem ao nosso ego, à nossa carne, ao nosso desejo. Temos depositado a esperança em tantas coisas que governos, reis e líderes estão dizendo. Mas nós temos que depositar a nossa esperança naquele que não tem erro, naquele que não tem sombra de variações, naquele que fala e cumpre, no Deus Todo-Poderoso. E essa palavra é fiel, porque quando Ele diz
que a volta de Cristo é como a mulher que está grávida, é porque é iminente. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque até hoje eu não vi ninguém ficar grávida para sempre. O menino tem que nascer. Passa o tempo, alguns nascem antes, outros nascem no tempo, outros passam um pouquinho. Mas ele tem que nascer. E a vinda de Cristo é como a mulher que espera o filho. É certeza absoluta. E a constância que precisa existir em nós, ela tem que gerar em nós a permanência. A perseverança pode ser mais eficaz quando há constância, pois permite que os esforços que nós temos feito sejam mais direcionados de forma consciente para um objetivo. Quando nós às vezes perseveramos, mas sem uma constância, muito bem, você está lutando, mas às vezes você pode desistir. Mas quando você tem uma constância em fazer todo dia, em ter um padrão, isso vai gerar algo em você, que você vai estar alimentando aquilo que você quer. Você vai estar alimentando em seu coração algo que vai acontecer, e isso vai causar o que em você? Uma perseverança correta para um objetivo certo e um alvo, que é o céu. Em tudo que é constância, isso vai produzindo em nós um padrão de vida. Em tudo que há constância, isso vai tomando conta de você. Você vai fazendo, você vai seguindo um padrão, você vai tendo uma constância, seja para o bem ou seja para o mal. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, ele teve uma constância, mas foi para o mal. Ele ia lá, pecava, aí depois voltava de novo, aí ele ia lá, pecava de novo, e aquilo foi se tornando constante na vida dele. Pecando, 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 uma constância, toda semana, todos os dias. Às vezes começou com uma vez só no ano, mas agora é de todo mês, agora é toda semana. Isso vai se tornando constante, isso vai te afastando do Senhor. E Sansão foi se afastando, Sansão foi ficando distante, Sansão foi perdendo o contato que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, e até chegou o momento que o Espírito Santo de Deus o abandonou completamente. E pelo outro lado, quando você tem uma constância em fazer o bem, uma constância em buscar, uma constância em buscar mais humildade, em buscar uma melhora de caráter, em buscar ser um crente melhor, em buscar estar firme na palavra do Senhor, em buscar a verdade, isso vai produzindo em você uma intimidade com o Espírito Santo, isso vai produzindo em você uma permanência naquilo que Deus prometeu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A constância na palavra, na verdade, naquilo que é prioridade. Para ter uma constância, para ter uma permanência, nós temos que ter uma prioridade, um padrão de comportamento. E muitos têm se deixado levar por tantas variações, porque quem é constante não tem variação, ele tem um padrão a seguir, ele não varia. E muitos têm se deixado levar por tantas variações, e isso tem feito muitos perderem o verdadeiro foco, que é Cristo Jesus, o verdadeiro foco que é o céu, o verdadeiro foco que é estar permanente na palavra e na espera da volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque estão variando. Começar algo, irmãos, é muito fácil. Começar é muito fácil.
Difícil é permanecer. Difícil é perseverar. E para permanecermos em meio a tantas coisas e tantas oportunidades que aparecem pelo nosso caminho, nós temos que ser constantes, temos que ter uma continuidade na palavra. E muitos têm perdido esse foco. Muitos que começaram têm perdido o foco. As coisas que têm oferecido têm feito eles perderem o verdadeiro foco. E eu não estou dizendo aqui, irmão, de padrão de homem, não, é de padrão da palavra. Muitos têm perdido, igrejas têm perdido o foco, têm perdido a constância, a continuidade naquilo que realmente é necessário. Permanecer firme na fé que há em Cristo Jesus, a quem não há sombra de variações. Permanecer firme no que é verdadeiro. Porque se a palavra da cruz não é suficiente para nós, o que nós estamos fazendo aqui? Essa palavra, ela é suficiente. Não podemos ter sombra de variação na fé. Não podemos perder o foco. E muitos começam correndo, caminhando, marchando na promessa, naquilo que o Senhor falou, mas as coisas pelo caminho o distraem, tira o foco. Eles começam a olhar e eles falam: não, vou dar uma parada por aqui. Aí a constância para, a continuidade. Aí eu vou fazer que nem o pastor Josimar, vou contar uma história, todo mundo conhece. Quem não conhece a história do coelho e da tartaruga? Todo mundo já viu isso, eu vi isso quando eu era menino, então tem alguns anos. O coelho correu, saiu com tudo, Rafael, que nem o Papalégua, lembra? Só que chegou um momento do caminho, Tiago, que ele olhou e disse: opa, tem um negócio aqui, eu preciso parar. Esse negócio aqui é bom. Esse negócio aqui me chamou a atenção. E a tartaruga no pasto do gado. Rafael conhece muito bem isso, né, Rafael? O gado anda longe, depois no outro dia você está lascado para buscar. Mas é sempre constante naquele passinho. Não para. Mas o coelho não. Achando que era muito bom, que não tinha como perder, porque como que eu vou perder para uma tartaruga? Eu sou coelho. Aí ele disse: eu posso parar aqui o tempo que eu quiser. Só que ele parou, irmã Miriam, e a tartaruga foi. E ele se envolveu com aquilo. E a tartaruga foi. Aí chegou lá no fim, a tartaruga chegou primeiro. Quando ele chegou, a tartaruga já tinha cruzado. Eu quero te dizer uma coisa: o que está te distraindo, pessoas que vão chegar depois, vão entrar primeiro. E às vezes você vai perder a oportunidade. E quando chegarmos lá, e se a porta já estiver fechada, a linha de chegada já foi cruzada, quantos estão achando assim: eu não perco, eu não me perco, porque eu sou forte, eu posso. Não tem mais constância naquilo que aprendeu. Isso aqui não me atrapalha, aquilo ali não me atrapalha. Eu sou forte, eu sou cristão. Isso aqui não vai tirar o meu foco. Mas quando você olha para ele está perdendo o foco, não tem mais constância na palavra de Deus, e a permanência dele vai ser perdida. Não tem mais constância. Só porque é eu que estou pregando, ninguém me serviu água, né, Rafael? Rafael, glória a Deus. Permanecer não é fácil, irmãos. Tem que ter perseverança. E essa perseverança, ela tem que ser regada. Ela tem que ser cultivada com a constância.
Para você perseverar, você tem que cultivar isso em você. Você começa a perder o foco, começa a abandonar as coisas que são importantes, as coisas que você aprendeu. Aí você começa a não regar mais, a não cultivar mais. E tudo que você não cultiva e não rega, que não há constância, morre. Planta uma flor lá na sua casa e deixa ela para lá, o tempo que cuide, ela vai morrer. Tem que ter constância. A tua vida espiritual é da mesma forma. Se não tiver constância, se não tiver cultivo, se não tiver, você não estiver regando ela com a intimidade com Deus, ela vai morrer, ela vai falir. E você não vai permanecer. Muitas e muitas vezes, Jesus ele falou sobre isso, de permanecer. E ele nos exortou sobre isso, sabe por quê? Porque ele sabia que era difícil perseverar, permanecer. Ele sabia que era tão difícil porque ele tinha um caminho a seguir. Aquele caminho era a cruz, porque se ele não chega na cruz, a vitória não vinha. E quando ele ora no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por isso era tão difícil permanecer, porque há momentos na vida que dá vontade de parar, mas a constância que ele tinha em oração, em contato, em intimidade com o Pai, isso o fortaleceu. E ele diz: mas faz segundo a tua vontade, não a minha. Lá em João 15:16, pode colocar aí por favor. Evangelho de João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E várias vezes, lá nesse capítulo 15, no capítulo 17, ele fala em permanência nele, se nós permanecermos nele e ele em nós. Lá em Apocalipse ele diz: aquele que permanece até o fim será salvo. Então Jesus ele falou muito sobre isso, ele frisou muito sobre isso, um despertamento para que nós permanecêssemos. Por quê? Porque ele sabia que era difícil. E muitos estão perdendo o foco. Mas Deus me traz nessa manhã, e como tem levantado muitos, para falar sobre a volta iminente de Cristo, e para falar que temos que permanecer. Permanecer, igreja. Aleluia. Infelizmente muitos estão se perdendo a perseverança, pela falta de constância, pela falta de padrão na palavra, pela falta de uma vida padronizada em Deus. Não estou dizendo aqui de padrão humano, mas muitas coisas foram perdidas, muitas coisas ficaram para trás, muitas coisas que aprendemos na palavra de Deus têm sido perdidas. Muitos estão achando que a palavra de Deus precisa ser reformada, precisa ser atualizada, precisa ser mudada, porque o mundo está mudando, amém, o mundo está mudando, mas existe um que disse assim: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. Não há sombra de variações nele, não há, ele não muda e não precisa mudar. E muitos estão se perdendo. Mas aquilo que Timóteo diz, que Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, é o que nós temos que ouvir. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem você aprendeu.
permaneça nas coisas que vocês aprenderam. De quem que você aprendeu? De Deus. Então permaneça nisso, não mude. É porque, agora o negócio está mais atualizado, eu preciso acompanhar. Precisa acompanhar? Você precisa de mudar, estragar o seu caráter cristão para acompanhar? Não precisa. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 37. Só a parte A. Assim como foi nos dias de Noé. Ageu capítulo 2, versículo 7. E farei tremer todas as nações, e o desejo de todas as nações virá, e eu encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Jesus, ele dando um sermão no capítulo 24, sobre a volta de Cristo, ele fala sobre os sinais da vinda de Cristo. E esses sinais nós estamos vendo se cumprir a cada dia. A cada dia esses sinais que Jesus falou estão se cumprindo. Mas ele falou assim, olha, mas ainda não será o fim. Aí ele fala algo, ele fala sobre Noé. Noé, nós sabemos que Deus o chamou, o separou para uma obra. Deus viu que a contaminação, que o povo já não tinha mais recurso, ele olhou de cima e viu que o povo jaz no maligno. E ele resolve então destruir tudo. Ele resolve acabar com tudo. Mas ele olha e vê um homem que obedecia a ele, que tinha fé, que era Noé. E ele então chama Noé. Ele chama Noé e diz: Noé, você vai construir uma arca. Você vai fazer uma arca. E dentro de algum tempo, eu vou mandar um dilúvio e vou destruir a todos. Eu me arrependi de ter feito esse povo, porque esse povo é mau. Mas eu vou fazer uma aliança contigo e com a tua família. Você vai construir uma arca. Noé tinha uma constância na fé tão grande, irmãos. Ele era tão permanente, que Deus falou com Noé, e Noé começa a fazer a arca. E Deus cala 120 anos sem falar com Noé. Mas Noé não para. Nunca tinha chovido, nunca tinha havido um dilúvio, mas Noé acreditou. Mas Noé confiou. Deus fala com Noé: Noé, faz uma arca. Ele começa a fazer. E Deus para de falar com Noé, mas Noé continua 120 anos trabalhando naquele projeto, naquele foco, olhando. Ele não desviava daquilo que Deus queria. Ele não parava por causa de outros que se levantavam contra. Talvez zombavam dele, falavam dele, mas ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra, estou prosseguindo para um alvo, estou em direção àquilo que o Senhor me chamou. Noé é tão constante que ele trabalha 120 anos, porque ele recebe uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que Jesus vai voltar. Todos os profetas, sejam eles maiores ou menores, ou aliás, todos os livros, nos falam sobre a volta de Cristo. E Ele mesmo confirmou isso. Só que muitos não acreditam mais nisso. E acham que às vezes ainda vai demorar milhares de anos, eu não sei que dia. Mas só que Noé, não sabendo exatamente o dia do dilúvio, o que ele fez?
Oh, glória a Deus. Luciene entendeu já. O que ele fez? Ele permaneceu. Ele continuou. Ele era constante, Mamíria. Ele não perdeu o foco. Noé, ele não sabia o dia que ia vir o dilúvio, que ia matar o povo, mas ele sabia: eu tenho uma arca para construir. Um dia vai vir, então eu preciso permanecer. Vai acontecer, eu não sei se é 10, se é 20, 30, 40, 100, 200 anos, ou se é hoje, mas vai acontecer. Tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com ela pronta. Aleluia. Noé permanece. Mas aí olha só o que diz no versículo 39. Não souberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38, para você entender melhor, diz: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam. Outras versões diz: não perceberam. Estavam distraídos. Que pecado que tem em comer, em beber, em casar? Que pecado tem nisso? Nenhum. Lá em Lucas, ele diz que assim como foi nos dias de Ló, eles construíam, eles trabalhavam, até que Ló sai da cidade. Não tem mal nenhum, isso não é pecado, você beber, você comer, você casar, você dar-se em casamento, você viver, não é pecado. Mas o problema aqui é que eles viviam isso e esqueceram do verdadeiro foco. Igreja, não esqueça do foco. Não faz mal nenhum você fazer academia, você comprar um carro novo, uma casa nova, ser presidente de um país, não tem mal nisso. O mal é você perder o foco. Desapercebidos. Viviam a vida aqui, Alain. É aqui a minha vida, é na Bélgica, eu estou bem demais, tranquilo. A minha vida é aqui. O dia que eu morrer, só Deus sabe. Mas aí aquele povo, irmãos, eles estavam tão desapercebidos, que a Bíblia diz que eles não viram quando Noé entrou na arca. Mas hoje, e como eu já disse aqui no começo, nesses últimos tempos Deus está levantando um povo, um remanescente para falar sobre a volta. A volta de Cristo está sendo falada, Santiago, no mundo inteiro. Porque a Bíblia diz que quando essa palavra for pregada, essa palavra ela vai ser pregada e virá o fim. E Deus está levantando um remanescente que está pregando no mundo inteiro. Eu quero te dizer, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de nós sermos constantes. Ainda há tempo de nós voltarmos ao primeiro amor e dizer: eu vou permanecer. Deus diz a Noé, Rafael, deixa a porta aberta 7 dias. Depois eu vou fechá-la. Oh, irmãos, se você pudesse sentir o Espírito Santo falando. É eminente, irmãos, é eminente a volta. É iminente a volta. Glória a Deus. Ainda há oportunidade para você nessa manhã. Mas eu não sei quando vai se findar os 7 dias. Aleluias.
Glória a Deus. E quando eu olho para o livro de Ageu, eu vejo um profeta que nasce num cativeiro babilônicos. Provavelmente ele nasceu lá. Ele vem na primeira leva, que o rei Ciro dá um decreto para que eles voltem e construam o templo. E ele volta, ele é contemporâneo de Zacarias, de Malaquias. E ele volta para casa. E o povo volta e começa a construir o templo, mas eles param. Para por quê? Perdeu o foco. Perdeu o objetivo. E eles começam, a Bíblia diz que eles começam a fazer casas estucadas, casas chiques para eles. E esquece do templo. Aí Deus levanta aquele jovem profeta Ageu, que é o profeta do recomeço. É o profeta do recomeço. É o primeiro profeta pós-Babilônia. E ele começa a falar com os líderes de Judá, que na época eram Zorobabel e Josué. Zorobabel, líder político, Josué, líder espiritual. E Ageu se levanta, Deus levanta Ageu, e ele fala a Zorobabel e a Josué: por que vocês dizem que ainda não é tempo de construir o templo? Por que vocês dizem que ainda não é chegada a hora? Vocês sabem o dia e a hora? Eu vos trouxe para trás, tirei vocês do cativeiro para uma intimidade. Deus levanta Ageu e ele fala com aquele povo que estava focado somente na terra, nos seus interesses, estava esquecendo do verdadeiro motivo que eles tinham voltado. O motivo era Deus. Eles tinham perdido o objetivo, o foco, eles tinham perdido a direção da reconstrução do templo. Ageu então fala com eles. Eles então se levantam e começam a reconstruir. Eles obedecem a palavra. Mas aí Ageu tem um segundo desafio. Qual que é esse desafio? É fazer o povo ser constante, permanecer. Aí Ageu, é uma leitura um pouco longa, mas eu tenho que ler para você entender. Aí Ageu, ele fala com aquele povo, depois que o povo obedece, Ageu então fala com aquele povo, no capítulo de número 2, versículo 4 em diante, diz assim: mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, ó Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor, conforme a palavra do pacto que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece em vós. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. O desejado de todas as nações virá. Ageu aqui profetiza de Cristo, da justiça que iria permanecer. Mas para isso ele chama a atenção do povo: permaneçam no objetivo, permaneçam no foco de vocês. Mas aquele povo tinha uma preocupação. Eles já não tinham mais a riqueza de Salomão. Eles já não tinham mais aquele tanto de ouro que Davi deixou para construir o primeiro templo.
Agora o templo iria ser bem menor. Bem menor. Ele já não tinha mais, sabe o quê? A arca da aliança. Já não estava mais lá. Ela já tinha sumido. O candelabro. Já não tinha mais a pia de cobre. Já não tinha mais nada disso. Os símbolos tinham sumido. Mas aí Deus, sabendo a preocupação deles, olha só o que Deus fala, lá no versículo 8: a prata e o ouro é meu, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não depende de símbolos para agir. Aquele povo estava preocupado se o templo iria ser esplendoroso como na época de Salomão, para que a glória de Deus descesse. Aí Deus fala com eles: não, peraí, a prata e o ouro é meu. Eu não preciso de vocês para manifestar a minha glória. Tem gente que acha que Deus precisa da maneira que eu vou falar, ou cantar, ou fazer alguma coisa, para Ele manifestar a glória. Não, meu irmão, é Ele, para Ele, por Ele. Não, Deus não está interessado nisso. E hoje vimos tanta gente querendo provocar a manifestação de Deus. Criam tantas coisas. Vem no culto que você vai ganhar uma rosa e o negócio vai acontecer. E é anjo marrando demônio, que eu nunca vi isso na Bíblia. Você expulsa demônio no nome de Jesus. Ele disse: no meu nome expulsarei os demônios. Para com esse negócio, irmão. Rituais. Deus falou: a arca não está aqui, não tem ouro, não tem nada, o candelabro não está aqui, mas a glória será maior, porque é eu que faço, diz o Senhor. Capítulo 21 de Mateus, irmãos. Jesus vai chegando no lugar, aí ele está com fome, né? Ele está com fome. Aí ele olha, tem uma figueira bonitona. Lá perto de casa tem uma figueira, lá na vizinha. De vez em quando eu passo lá e lembro dessa passagem. Aquelas folhonas, verde, bonita, mas lá dá figo. Aí, só que eu nunca fiz doce. Aí Jesus vem. E ele olha aquela figueira bonita, Rafael. Aí ele chega perto dela e não tem fruto. O que ele faz? Ele manda ela secar. Deus não está interessado em folhas. Deus quer fruto. Deus não está interessado como você se apresenta. É Ele em você, não você nele. É Ele que tem que agir em você, e não da forma que você quer, do jeito que você quer. Não. Quero te dizer uma coisa: muitas coisas são importantes, mas a mais importante é Deus em você. Primeiro, você tem que deixar Ele te transformar, Ele operar em você, para depois você fazer algo para Ele. Não depende de mim, não depende de você, depende dEle. Depende dele. Se ele não quiser, meus irmãos, não acontece. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Aquele povo estava muito preocupado. E aí Ageu prega para eles e diz assim: esforça-te. E Deus traz uma palavra para eles e diz: eu sou com vocês, o meu Espírito está em vocês. Esforça-te,
constância em vocês, eu preciso que vocês continuem. Sabe por quê? Porque eu trouxe vocês aqui com um objetivo. E qual foi esse objetivo? Reconstruir o templo. E vocês estão preocupados com as casas de vocês, estão preocupados com os afazeres de vocês, estão preocupados com a vida de vocês, e estão esquecendo o verdadeiro foco, que é a adoração, que é a intimidade, que é o que vocês têm que ter comigo. Nessa manhã Deus nos chama a recomeçar. Como Ageu disse àquele povo: recomece, ainda há tempo. Ainda há tempo. Não sei quanto, mas há. Ainda tem um tempo para você. Se nós temos perdido o foco. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho visto muitos perder foco. Muitos não pensam mais nisso. Aleluias. Eu tenho quase 30 anos que eu conheci o Evangelho. Na minha época, quando o pastor era menino também, né, pastor? Nós ouvia tanto falar disso. O povo era tão ligado com o céu, tão ligado na pátria, que eles viviam a vida deles, mas eles não esqueciam do verdadeiro objetivo, que era o céu. Deus traz aquele povo de volta da Babilônia e diz assim: a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter intimidade comigo. Então precisa reconstruir o templo, porque no templo Deus iria manifestar a glória, e ali iria ter culto. Vocês precisam ter um lugar de culto, vocês precisam oferecer culto, adoração. É isso que eu quero de vocês: intimidade, adoração comigo agora. Então reconstrua o templo. Eu vou manifestar a glória em meio de vocês, mas reconstrua um lugar de adoração. Deus estava dizendo: preste um culto a mim. Eu preciso. O povo começa a trabalhar, mas perseverar é diferente. Alguns queriam desistir, mas Ageu então dá essa palavra a eles, e eles continuam. Eu quero te dizer nessa manhã: recomece. Se você em algum momento perdeu esse foco, se você está vivendo como a sua casa é eterna, é aqui nessa terra, volte ao foco. Volte ao foco. Volte. Aleluias. Nós não vamos durar para sempre. Aleluias. E para nós finalizar, Mateus 25. Mateus 25, Jesus fala, a primeira parábola que ele fala, sobre as virgens, as 10 virgens, as 10 moças. Aleluias. A Bíblia diz que elas foram para esperar o noivo. Todas elas levaram lâmpadas. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam esperando. Mas só 5 delas tinham azeite em sobra. Tinham azeite sobrando. Por quê? Se você vê a tradição judaica, o noivo não tinha bem o dia de chegar, de voltar, não. Porque o casamento judaico ele tem 3 etapas. A primeira é firmado o compromisso. Isso já foi feito, né? Deus já fez um compromisso, não já? Com nós? Aliança. Já foi firmado o compromisso. Aleluia. Deus já pagou. Já pagou o dote. Já pagou o preço pela igreja. Aí tem um noivado. O noivado é o que? As promessas. Promessas que o noivo faz para a noiva, que a noiva faz para o noivo. Isso é o noivado. E é assinado um documento de noivado. Todas as promessas que a noiva faz é redigido. Todas as promessas que o noivo faz é redigido. Isso é o noivado. Aí o que falta? O casamento. Falta o casamento. Aí está chegando.
O noivo já está preparado, Mariana. E a noiva, como é que está? E a noiva? Aí aquelas virgens, Jesus fala essa parábola, aquelas virgens eram tipo dama de honra. Só que era a dama de honra que iluminava o caminho para o noivo. Só que o noivo não tinha a hora certinha de chegar, mas elas tinham que chegar no horário. Aí elas chegaram, esperaram. E o noivo pôs-se a demorar. E elas adormeceram. Todas adormeceram. Chega um momento na nossa vida que às vezes estamos dormindo, irmão. Mas nessa manhã, como eu já disse, em vários lugares do mundo, ouve-se um grito. Aí vem o esposo. Aí vem o noivo. E aí acordaram todas. Todas acordaram. Com esse grito que está havendo, todo mundo está acordando. Toda a igreja está acordando. Mas o problema é que tem alguns que acordam, mas não tem azeite. E o que é azeite? Azeite é intimidade com Ele. Eles tinham reserva. Às vezes estamos buscando a Deus só quando precisa. Estou passando um aperto aqui, vou correr ali no meu quarto, vou orar. Estou passando uma dificuldade aqui, vou dobrar o joelho, vou orar. Vou pregar domingo, vou pegar na Bíblia. Aleluias. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas a noiva, a virgem, as 5 virgens prudentes, ela tinha reserva de óleo. Reserva de óleo, ela tinha contato constante. Ela era cheia de intimidade. Ela tinha. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ela tinha a intimidade, ela tinha o contato, ela tinha um relacionamento com o Pai. Todas elas eram virgens, todas elas estavam vestidas como devia ser, todas elas tinham a lâmpada, todas dormiram, mas quando ouviu-se o grito, todas despertaram. Mas e a reserva? A permanência, a constância. Eu quero te dizer uma coisa, em Juízes diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem botou o primeiro fogo foi Deus. Mas quem era constante em botar o azeite era o levita. Deus não descia do céu para colocar azeite. Era o levita que vinha com a vasilha de azeite e colocava. Não deixa o fogo apagar. Tem que ter reserva de azeite. Aí quando aquelas prudentes, elas entram com o noivo, porque as outras saíram. Quando elas voltam já era tarde. Elas pedem, me presta aí um pouco. A prudente diz, não, vai faltar para mim e para você, vai buscar você. A busca é tua, é intimidade, é algo pessoal, é teu, não é meu. Pastor não busca para você, obreiro não busca para você, louvor não busca para você, é você, é você, é você. Mas eu quero te dizer uma coisa, a porta ainda está aberta, ainda dá tempo.
Ageu, o profeta do recomeço, ele prega para você nessa noite, nessa manhã. Recomece. Ainda há tempo de você ir naqueles que vendem e comprar azeite. Aleluias. Porque vai chegar um dia que vai se ouvir o grito, e aí ele vai entrar, e você tem que acompanhá-lo e entrar para as bodas, para o casamento. E você vai escutar aquele hino que diz assim: breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu cantarei, de toda dor por Deus livre serei. Aleluia! Breve Jesus vai aparecer, breve ele virá. Ainda há tempo, ainda há tempo. Compre intimidade nessa manhã. Feche seus olhos. Compre intimidade. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que está longe do Senhor, que está longe de Deus, desapercebido, se perdeu pelo caminho. Quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que quer esse Jesus. Há uma eternidade preparada para você. Há uma eternidade preparada para você. Mas você às vezes perdeu o foco no caminho. Você se perdeu onde você estava, não sei o que aconteceu. Mas eu quero te dizer, a arca ainda está aberta. Ainda está aberta. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e refazer essa aliança com Deus. Começar a reconstruir o templo, ou seja, a intimidade, ou seja, a comunhão com o Senhor. Se tem alguma pessoa, venha, não fique constrangido com vergonha, não. Vergonha vai ser naquele dia, as imprudentes chegando e Jesus dizendo: não vos conheço, não vos conheço. Venha até aqui, Jesus quer você. Às vezes andamos tão longe do Pai, mas nessa manhã o Pai te chama. O Pai quer você. O Pai quer você. O foco seu é o céu. O foco da igreja é o céu. O foco da alma é para lá. É para lá. Alabacanta labachuri anderá. Tem mais pessoas para Jesus. Venha, renove a sua aliança. Renove. Alabai, candelaba. Venha. A porta ainda está aberta. Muitos despercebidos não viram quando Noé entrou na arca e a porta se fechou. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo quer uma intimidade com você. O Espírito Santo, ele quer uma intimidade com você. Tem óleo para comprar aqui nessa manhã. Tem óleo. Isaías disse: aquele que tem sede, venha, compra sem dinheiro. Venha, venha, venha. Abacarabacanta lá. Deus quer você.
Renove com Ele. A eternidade está perto. A eternidade está perto. Mais perto do que imaginamos. Aleluia. Se tiver mais pessoas, venham. Meu horário acabou, venham. Te espero mais 1 minuto. Venha, Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Magalaba canta lava shuri andará. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, igreja. Oh Senhor Deus e Pai, eis aí, Senhor, pessoas reconciliando com o Senhor, pessoas se entregando ao Senhor, a intimidade, a busca, pessoas querendo ser renovadas e restauradas, ó Pai, porque reconheceram que a Tua volta é iminente. Por isso, ó Deus, nós queremos declarar: fortalece, que eles tenham constância, para que possam produzir permanência, que eles permaneçam naquilo que foram chamados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneçam firmes, permaneçam firmes até a vinda do Senhor.